tempo eu dou. Tá ok? Não entendeu nada. Vamos lá. Diz assim: Jesus sentou-se perto da caixa de oferta. A Társila está aí, não? Do Marcelo, não? A Bárbara hoje ela não está com dor de cabeça. Tem outra aí para me ajudar hoje? A Társila? Tá não? Vamos lá, o Espírito Santo vai falar com ela. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: Jesus sentou-se perto da caixa de oferta do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grande quantia. Então veio uma viúva pobre, colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu lhe digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de oferta mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, ou em sua pobreza, ela deu tudo o que lhe tinha. Repete comigo: eles, essa luz aqui, eles deram uma parte do que sobrava, mas ela, em sua pobreza, baixa isso aqui, deu tudo o que ela tinha. Uau! Quem chamou a mulher de pobre? Quem chamou ela de pobre? Quem chamou ela de pobre? Você acabou de ler. Mas em sua pobreza, ela deu tudo o que ela tinha. Bom, o texto é um texto fácil de entendimento. Não existe revelação nele, a não ser aplicação. Hoje a gente não vai andar nas nuvens, é racional. O texto é um texto que se aplica, né? Primeiro, nós temos uma senhora viúva, que o texto não faz questão de mencionar se ela tem filho ou não, mesmo sendo viúva, ok? Ela pode ter filho ou não, mas o texto menciona que ela tem uma quantia de valor em suas mãos, e que no momento do culto, lembrando que Jesus está a caminho da sua entrega em Jerusalém, já passamos por isso em cultos antes. Então ele está provavelmente num lugar do templo onde ficava 13 gasofilaços. Ele sentou em um gasofilaço. De manhã eu pus um gasofilaço aqui, pedi que o Molina pudesse sentar. O Molina sentou aqui no gasofilaço, falei: olha para o gasofilaço, e pedi que alguém viesse entregar uma oferta. Alguém veio e entregou. Aí depois eu pedi: por favor, alguém tem moeda? Veio um rapaz com 2 moedas e colocou 2 moedas e fez aquele barulho assim, ó, plaque, ploque. Quem tem 2 moedas aqui, por favor? Quem tem? Quem tem, por favor? Aqui de baixo, para ficar mais fácil, por favor. Oi, vem cá, pega o gasofilaço aqui, por favor. Está aqui do lado, aqui, Carlos. Olha o barulho que faz. Agora, o incrível de pensar isso é, por favor, põe as 2 moedas aqui. A gente vai estar cultuando, isso. Aí, põe aí, Carlos. Senta aqui agora, Carlos. Você é Jesus por um minuto, isso. Meu Deus. Quase deu uma cambalhota, Carlos. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. 1, 2. Obrigado. Vai igual a viuvinha assim. Ele olhou e observou. Nessa que ele olhou e observou, ele chamou o discípulo. Vem cá, vem cá. Ele: o que foi, Senhor? Ela entregou mais que todo mundo. Aí de repente você imagina que as pessoas trouxeram notas, cédulas. Nem existiam. Eram moedas. Então você imagina que eles trouxeram sacolas e sacolas e bolsas de moeda. E eles faziam questão de despejar no altar. Sabe aquela enxurrada, aquela chuva de moeda caindo? Imagine só, chamando a atenção. Só que o texto traz uma colocação para a gente. Pergunta para mim, qual é? Mesmo sendo uma quantidade muito grande de moeda que eles colocaram sobre o gasofilaço, Jesus ainda sondou o coração dele e conhecia o que é razoável sobre o coração. Ele diz: ainda assim é o que sobra, não é o que eles têm de melhor. Agora, quando Jesus olha aquela viúva vindo na direção do gasofilaço, faz 2 barulhos. Repete comigo: ploque, ploque. Aí Jesus chama o ouvido dos discípulos e diz para eles assim, ó: ela deu mais do que todo mundo. Imagina um discípulo na carne e fala: Senhor, tu perdeu a contabilidade. Ô Judas, ensina para ele o que quer fazer conta aqui agora.
Judas é o tesoureiro do grupo, né? Aí Jesus falou assim: não, ela deu tudo e não tem nada mais, ela só tinha isso. Eles estão dando o que está sobrando, mas eles têm e têm abundância. Eles não estão dando o melhor. Eles fizeram uma conta e falou: vou separar. Sabe aquela quantia em que às vezes as pessoas vêm para a igreja? Lembrando que a palavra hoje não vai falar apenas sobre recurso. Se eu for leal aqui, eu vou ficar somente em dinheiro. Eu vou rasgar aqui a essência da palavra para que a gente consiga absorver bastante a temática dela. Mas agora eu quero que você imagine em que Jesus dá uma qualificativa para a mulher dizendo que ela deu mais. Só que dela teve 2 barulhos, dos discípulos dos outros tiveram centenas de barulhos. E eu acredito piamente que a cena foi assim: aqueles que tinham muito tinham prioridade e queriam se amostrar. Aí de repente, no término do culto, todo mundo ofertou e sentou. Aí veio uma senhora pela beirinha, sem chamar a atenção de ninguém, colocou 2 moedas, que chamou a atenção de Jesus. Só que um deu tudo, que era pouco, e o outro deu muito, mas era sobra. Consegue entender isso? Por favor, um deu tudo e era tudo. Um deu muito e era pouco. Obrigado, Jesus. Você está suando, cara? Não. O que é isso aqui na testa? Vem cá pregar no meu lugar. E o texto, ele é um texto enriquecido demais. Porque no verso 42, no 41, na parte B, ele diz: muitos ricos contribuíam com grande quantia. Quem aqui já ficou, sabe, inibido de uma forma de alguém que tem muita condição? Por exemplo, dá um presente para alguém de grande valor, e você fica até insignificativo, né? Você acha até, você tinha um presente, era dentro da sua condição de dar, você fala assim: nem vou dar porque não tem como, não dá, nem para competir, vai ficar feio o negócio, né? Imagine alguém fazer tamanha discrepância na sua frente. Ou seja, o texto não poupa palavra nenhuma, chama eles de rico. E rico na Bíblia é rico mesmo, e pobre é pobre mesmo. É pobre de maré. É assim, e rico é rico de... não sei também. E o texto diz que um é rico e outro é pobre. Só que no verso 42, o texto diz que essa viúva colocou 2 moedas. Quantas moedas foram? A Bíblia trata denário e starter como uma moeda comum do dia a dia, por exemplo, um dia de trabalho. Mas essa moeda dessa mulher, tem um fly que vai colocar o valor significativo dela. Essa moeda em que essa mulher dá é chamada de leptas. Repete comigo: leptas é outra. Leptas, repete comigo: leptas. Aí dobra essa língua aí no francês, vai lá, leptas. No inglês vai leptas. No espanhol vai leptas. Dobre línguas estranhas, fala leptas. A moeda era uma moeda grega. E ela deu essa moeda, que essa moeda, por exemplo, se um dia de um trabalhador comum, um auxiliar hoje, vale no máximo R$100 de trabalho por um dia, tem um flyer aí, R$100 de trabalho, para essa viúva, cada uma moeda dessa equivale a 75 centavos de R$1. Então a viúva, ela deu R$1,50 de oferta para Jesus. Aí, meu irmão, não há mente que consiga calcular essas coisas, porque Jesus disse que R$1,50 vale mais do que milhões. Jesus disse que R$1,50 vale mais do que milhões de dólares, milhões de euros. Jesus, ele disse que 2 moedas têm mais valor do que a quantidade que ela deu, que os ricos deram. Como é que a gente faz esse cálculo? Olha lá, leptas, 2 moedas, 75 centavos na moeda atual de hoje nosso. Então a viúva, ela ganhou uma fama. Jesus enobreceu a sua oferta com apenas R$1,50. Eu pergunto à igreja e exijo uma resposta de você: por que você acha que isso ocorreu? A intenção do coração foi boa, mas preciso de mais. Por causa de quê? Por causa de quê, minha filha? Maior valor da vida dela. Vamos resumir então, pegar as 2 aqui, porque é tudo que ela tinha. Para quem só tem R$1,50, se der tudo, fica sem nada. Você está entendendo?
O que chama a atenção de Jesus é que ele olha o estado dela, visível, certamente. Ele conhece quem está fazendo aquela ação, e ela olha para aquela viúva, e ela diz para ele diz para os seus discípulos que 75 centavos vezes 2, somando R$1,50, vale mais do que as sacas e sacas e sacas que os ricos colocavam. Agora ele diz para os discípulos que essa mulher fez o melhor. E ele chama os discípulos no particular. Uma questão de discipulado para eles. Ele diz, olha, ela fez mais do que o outro. Aí os discípulos imaginam que no verso 44, para Jesus explicar para eles, os discípulos devem ter perguntado, Senhor, eu não entendi agora como é que faz o cálculo. Que o Senhor quer se agradar de 2 moedas? Jesus falou, não, nem de 2 moedas e nem de 1.000. Quero que vocês entendam o que é o melhor dessa pessoa. Se ela tivesse também 10 moedas guardadas e desse 2, ela não ganharia essa fama. Por que ela ganhou a fama? Porque ela teve um desprendimento. O que toca no coração de Deus quando a gente é desprendido? Quando a gente enxerga 2 como 1.000, a mesma coisa. Você está entendendo? Quando a gente não vê o valor da coisa, sim o propósito dela. O que a mulher viu? Jesus pregou, tinha necessidade do sustento do seu ministério. Ela falou, cara, eu não posso contribuir muito, mas eu tinha aqui para comprar um pão aqui, uma torrada, uma cevada, alguma coisa, mas eu quero dar agora para você aqui, para o ministério de Jesus, tudo que eu tenho. Lembrando, tudo que eu tenho. E Jesus vai resumir isso no verso 44. Eles, os ricos, deram o que sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Aqui o texto não diz sobre a maior oferta, irmãos, mas é quem se desprende mais. Repete comigo, quem é mais desprendido. Ela deu tudo que ela possuía, ainda que fosse para viver pelo menos mais um dia. Ela deu tudo que ela tinha. E a Bíblia trata essas moedas como R$1,50. Agora olha o que Jesus vai dizer, ele mesmo ainda citando Mateus 6, 34. Mateus 6, 6, verso de número 3. Olha o que o próprio Jesus vai comentar em outro episódio. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, pois o teu pai que vem em secreto, o mesmo te recompensará publicamente. Traduzindo esse episódio aqui de uma moeda, de uma entrega ainda, Jesus fala assim, olha, dá-se a entender que esses homens ricos vieram com sacos e vieram gritando, aí ajuda aqui que está pesada, a oferta dele é muito grande, é o maior dizimista, é o maior ofertante. Então dá para entender que eles queriam um holofote. De alguma forma ou de outra, entre as 4 linhas que não é mostrada no texto, dá para entender que a moeda do rico foi percebida por todos, mas a da pobre viúva só por Jesus. Os discípulos perceberam a oferta da viúva? Não. Quem mostrou para os discípulos? O próprio Jesus. Então aquilo que os homens não vê, Deus vê quando eu dou o meu melhor. Segunda palavra em que Jesus nos coloca agora é, o que eu faço com uma mão, eu devo esconder de outra. Imagine esses ricos chegando até o templo, querendo que Deus olhasse a oferta dele, mas também querendo que os sacerdotes do templo também elogiassem a oferta dele. Eles queriam um aplauso. Em outras linhas, Jesus disse para eles, não terá outro reconhecimento a não ser somente esse. Mas aquele que faz em secreto, lembra? Em secreto, a viúva veio, não teve alarme para ninguém, os ricos não estavam nem para a oferta dela, nem os discípulos, porque desprezaram já pela aparência. Era fácil você caracterizar uma viúva, ainda mais pobre, ok? Então ela estava sem muito glamour, sem muita glória, uma vestimenta bem simples, ou seja, ela fez na intimidade dela, e a intimidade dela foi revelada publicamente para todos. Quem está aqui ouvindo hoje essa mensagem, mais uma vez, se torna uma realidade. Publicamente estamos falando dela, embora que não tenha nome, mas a ação dela é lembrada até hoje. Nós estamos ouvindo aqui, 6h56 do dia 1º de setembro de 2024. O que nós fazemos de oculto será revelado nos próximos dias. O que nós fazemos em secreto a Deus, Deus vai expor nossas obras. Deus é que vai falar o nosso currículo para outras pessoas. Deus é que vai nos mostrar para outras pessoas. Deus é que vai nos expor para outras pessoas. Não precisa a gente fazer isso, deixa que Deus faz. O que dá com a mão, esconde da outra. Porque quando a gente faz em secreto, a palavra secreto é, faz para Deus, de verdade. Que se você fizer para Deus, automaticamente você está agradando todos.
Se você fizer para Deus, na verdade, você não está tendo falha com ninguém, porque você atingiu o ápice da perfeição. Eu estou entregando para Deus, e Deus não é qualquer coisa. Então, quando a gente faz para o Pai, no secreto, no íntimo, de coração, sabe o que Ele quer? Essa coisa verdadeira. Quando a gente literalmente somos verdadeiros com Deus, Deus, Ele nos expõe, Ele nos mostra, Ele nos honra perante a todos. Alguém pode receber essa palavra aí, não? A Bíblia também retrata outra viúva pobre. Obrigado, minha irmã. 1 Reis 17, verso 10. 1 Reis 17, verso 10. Posso ler com os irmãos? Posso ler? Esse texto expõe um tempo que Elias viveu em Israel, e ele estava um tempo em que Acabe e Jezabel eram dois ofensores políticos, duas pessoas que aborreciam a Deus no nível da santidade. Aí Elias, quem lembra desse episódio, ele diz: segundo a minha palavra não vai chover, e não choveu. Aí Deus dá duas ordens para Elias. A primeira eu vou citar, a segunda nós iremos ler. A primeira ordem que Deus dá para Elias é o seguinte: vai para o rio Querite. Então Elias tinha um destino no qual Deus mandou. O que Deus fez? Durante esse tempo de 2 anos que ele ficou, o tempo da seca, o tempo da chuva foi 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio ele ficou no Querite, e a água do rio sustentava. Pastor, mas o Elias vai viver só de águas? Não, fica tranquilo, que Deus dava ordem aos corvos, e os corvos vinham trazer pão e carne fresca para Elias, de manhã e de tarde. Aí no tempo que o rio seca, ainda que Deus sustente na terra, o céu nunca para. O problema não foi o corvo que não tinha mais pão celestial para dar, e nem mais carne celestial para dar. O problema era que a terra era limitada, porque uma vez que ele rogou e ele orou para que não chovesse, então as fontes naturais da terra secaram, mas as espirituais não. E o homem também precisa de água. Então Deus levou ele para outro lugar. Você vê que a primeira coisa que ele vai pedir à viúva é: me dá um pouco d'água. Por quê? Porque eu estou com sede. Agora Elias chega em outro destino. 2 anos se cumpriram no Querite. Quem está comigo? Agora ele está indo para a casa de uma viúva. Repete: casa de uma viúva. Mais uma de 2 moedas. Pior, irmãos. Pior ainda. Essa mulher, ela não tem um filho maior de idade. O texto diz que ela tem um filho. E se ele não é mencionado como maior de idade, é porque ele não pode trabalhar. Provavelmente um adolescente ou uma criança. E o relato dessa mulher é assustador. Essa mulher vai dizer assim: ô profeta, eu tenho algo em casa, mas eu vou fazer para mim e meu filho. Você não vê que eu estava gratando um graveto aqui? E logo que nós terminarmos de catarmos esse graveto, ia acender uma fogueira, ia fazer um bolo, ia comer eu e meu filho e esperar a morte, porque era o último recurso que eu tinha. Ah, meu irmão, como Deus ama as viúvas. Eu não quero dizer a mulher que deixou de ter um marido, mas quando eu digo viúva e órfã, é alguém que não tem ninguém para proteger. Deus fala: eu protejo. É alguém que não tem ninguém na terra que interceda por ela. Deus fala: eu intercedo, sabe? Então, vejam bem que no verso 10 é descrito assim: ele foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: ô senhora, a senhora pode me dar um pouco de água para beber? Lembrando, ele teve uma caminhada, saiu do rio Querite, agora ele está com sede. Então a emergência dele é o que? Sede. O rio secou, e ele pede, e ela tem água. Ela dá as costas para o profeta, vai em direção à sua casa, e ela vai pegar água. Nessa que ela dá as costas para ele, vai pegar a água, ele grita: por favor, me dá também alguma coisa para comer. Ele lembrou que estava com fome. E ele diz para ela no verso 11, enquanto ela ia buscar, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu tenho um pedaço de pão sequer, não tenho um pedaço de pão sequer em casa. Eu tenho apenas o preparo, um punhado de farinha que restou, um punhado de farinha. Deixa eu achar de novo aqui. Espera aí, pessoal, agora eu vou errar muitos versículos, que ele escreveu dezenas e dezenas de palavras aqui. Vamos lá. Se eu errar aqui, eu vou ler pelo telão, tá legal? O meu tablet está escrevendo e apagando sozinho. Ele é um abençoado. Vamos lá. Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: me dá também um pedaço de pão. Ela disse: tão certo como vive o seu Senhor, não tenho um pedaço sequer de pão, tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha que restou no fundo do jarro, ou seja, a última gota. Estava apanhando aqui o senhor Elias um pouco de graveto aqui, madeiras, para preparar a última refeição, e depois eu e meu filho iríamos morrer. Elias, porém, disse: não tenha
medo. Às vezes o que mais se torna um Senhor em nós, o que manda na nossa vida, é o medo da morte, ou o medo de fracassar. Eu estava vivendo um episódio agora, nós estamos fazendo uma festa para minha filha, não é festa para os pais, é da minha filha, e estávamos no salão de festa dela, o salão de festa dela pegou fogo semana passada. Sentando com a dona do salão por esses dias, irmão, mas foi algo tão tremendo da parte de Deus, irmãos. A gente praticamente ali convertemos aquela mulher. Ela disse que eu vou batizar ela nas águas. Está uma obra assustadora que Deus está nos honrando de uma forma extraordinária, nunca vista antes. E você reparou que ela disse para a gente em mesa, em que ela já sofreu um incêndio no passado, em que ela tem pavor de carro de bombeiro. Ela disse: se ouvir a sirene do bombeiro, ela tem pânico, tem crise. E aquilo que ela mais oferece medo é onde o inimigo mais vai trabalhar. O que aconteceu? Semana agora o salão pegou fogo. Por quê? Você lembra a frase de Jó? Jó era rico, quem lembra? Aí o Jó, ele diz assim: o que eu mais temia me sobreveio. O que Jó temia? A pobreza. E o que aconteceu com ele? A pobreza. O inimigo parece que ele fica sedento, ele sente o cheiro da nossa fraqueza. Por isso que a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Por isso que a Bíblia completa: diga ao fraco aí para ele dizer que ele é forte agora. Porque se você disser: isso aqui é minha fraqueza, você não vai vencer. Então o que a Bíblia ensina para a gente? Diga ao fraco aí, qual é a área fraca da sua vida. Diga hoje mesmo que você se tornou forte nela agora. E o engraçado é que quando ela falou isso, a chave caiu na minha mão. A chave caiu. Deus me deu autoridade naquela mesa. A mulher está vivendo em uma semana o que ela não viveu em um dia, através da pessoa do Espírito Santo, que agiu através de nossas vidas, mudou o cenário todo. O salão hoje está em reforma. Hoje e amanhã acaba. Deus é bom, não é? Nós precisamos tirar o trauma. Tem pessoas que têm medo da primeira queda, da primeira falência. Lembrando que Pedro, ele teve medo de andar sobre as águas, caiu. Mas depois ele voltou no barco com Jesus, andou de novo. Está comigo aí ou não está? Essa mesma viúva aqui, a história discorre, e que mais tarde o filho dela morre. Ou seja, o que ela tinha medo? De morrer. Mas não foi curado. O que aconteceu? O filho morreu. Ela mesma menciona no texto: só tem um bocado aqui de farinha aqui, vou comer e morrer. Aí você discorre essa história depois, lê em casa, você vai ver que um belo dia o filho dela morreu. Por que o filho dela morreu? Porque ela não tinha confiança que o filho dela ia viver, e em Deus. Dentro dela tinha algo assim: eu já quase morri um dia, talvez um dia eu vou morrer de novo. Será? Irmão, parece que isso oferece uma essência para aquilo que anda nos perseguindo. Só que a Bíblia diz uma coisa: que o verdadeiro amor de verdade lança fora todo o medo. Talvez você anda olhando notícia: fulano morreu disso, será que eu vou morrer? Irmão, não! Você foi chamado para neutralizar esse medo que te apavora. O fulano fraquejou nessa área. Olha, esse lugar, quando nós pegamos isso aqui era um lugar de muitas mudanças. Entrava um, saía, não dava certo, era temporão. Nós iremos fazer 17 de outubro agora, 10 anos aqui, tá bom para você? Você foi chamado para quebrar, meu irmão, sofisma. Você foi chamado para quebrar maldições. Você não é mais aqueles que o vento leva aonde quer e vira cinza, não. Você é permanente, você é resiliente. Você não vai viver abaixo de oscilação. O que manda na sua vida é a palavra do céu. Lança fora esse medo hoje. Cria as tuas convicções e o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Alguém dá um aplauso ao Senhor, né? Bom, se é para estar com dúvida no que eu vou fazer, eu acho nem melhor eu fazer. Por quê? Já estou fazendo com dúvida, Tássia. Então não vai adiantar nada. O que Deus quer? Deus quer convicção. Deus quer o concreto, que a gente saiba o que está fazendo e confie nele.
Deus quer consistência. Ele quer ver verdade na gente. A palavra fé, meu irmão, não é nada do que eu vejo. A palavra fé não é se tem algo, uma pontinha para mim, pelo menos tem uma esperança, não. A Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que eu não vejo, então não vi, como é que eu vou ter fé? Mas a Bíblia diz, bem-aventurado quem não viu, mas creu, entendeu? O negócio é eu pisar, que o chão Deus coloca, meu irmão. Aí essa mulher fala, vou morrer, na frente o filho morre. Mas o profeta não foi embora da casa dela. Ela chega para Elias e fala assim, você fez mal vindo aqui para minha casa, né? Aí Elias faz um desafio com Deus. Elias pega essa criança, leva para o quarto de cima, anda para um lado e para o outro. O mesmo episódio aconteceu também com Eliseu, bem similar. Ele ressuscita o filho dessa mulher e entrega para ela. Ela fala assim, agora eu sei que tu és profeta de verdade e há um Deus em Israel. Você está comigo aí, não? Ei, eu não quero que você caia para saber que Deus existe na sua vida. Eu quero que você permaneça nessa linha tênue, assim, ó, essa continuação, assim, essa continuidade. E acredite, operando Deus, quem pode impedir? Operando Deus, quem impedirá na nossa vida? E ela diz assim, vou fazer um pedaço de pão e morrer. Aí o profeta diz para ela assim, ó, por favor, a senhora vai fazer pão? Faz. Lembra do primeiro episódio? Jesus poderia ter olhado para essa viúva com um olhar de misericórdia e falar assim, senhora, quem está precisando de oferta aqui é a senhora. Ele poderia ter dito para ela. Quem não diria, irmãos? Por exemplo, se você sabe que a sua avó só tem 10 reais, aí você chega na casa da sua avó, a sua avó fala, meu neto, que bom você aqui, ó, eu só tenho isso aqui, toma para você. Qual o neto que vai pegar os 10 reais da vovó? Fala para mim, qual neto que pegaria? Levanta a mão se você é um neto aí abusado, ruim, um pitbull. Qual neto pegaria? Hã? Qual neto pegaria? Irmãos, fala a verdade. Você pegaria. Vamos ser verdadeiro e franco? Quem pegaria, levanta a mão. Vovó está dando, meu irmão. Logo você vai pensar assim, vovó vai gastar com o quê? Vou gastar por ela, né, vó? É? Mas o outro lado do disco, que ninguém mostra a música, é bem-aventurado quem tem para dar do que receber. A sua avó aparentemente tem 10 reais, mas a Bíblia diz que ela que está dando é mais bem-aventurado que você. Segundo a Bíblia, você está na condição de miséria por receber dela. E segundo a Bíblia, ela está instigando o instinto. Qual o instinto? Pergunta para mim, qual o instinto? O instinto dela receber de volta dobrado. Porque a Bíblia diz, dai-vos, ser-vos a dado. No momento que a vovó está dando, o céu já está olhando, fala, vamos repor. No momento em que o profeta diz para ela assim, ó, faz o pão primeiro para mim. Se ela é uma mulher enfesada, você está pensando o quê? Vou chamar a lei dos avós aqui. Tem lei para tudo hoje, né? Vou chamar a lei do idoso agora. A avó vai falar logo o artigo logo, né? Vou chamar a lei do idoso, abusador. Só que a avó falou assim, se esse homem veio aqui, é porque Deus enviou. Eu já estou com meus dias contados, horas contadas. Já é o fim para mim. Então, mal por mal, ele não vai fazer. Já que ele mandou fazer, só completa a frase. Não olha apenas o que vai ser tirado, olha o que vai ser dado. Elias falou para ela assim, ó, faz para mim, depois você vive do resto. A gente só costuma prestar atenção no que é de interesse nosso, ou que vai tirar da gente. Elias falou, faz primeiro para quem? Para mim. Às vezes parece que o diabo apaga, a outra fala. Você já percebeu isso? Aí ele diz assim, faz primeiro para mim, vírgula, depois você vai viver do resto. Mas o assunto que ela tinha o quê? Vamos morrer. Mas o profeta falou o quê? Não, vai viver do resto. Ela foi e fez. Aí o texto abaixo, já escreveu coisa pra caramba aqui, eu acho que eu vou lá no 16 logo. Vamos lá, verso 15 e 16, rendeu. Ela fez conforme Elias diz. Assim Elias, a mulher e sua família tiveram alimentos para muitos dias. E atenção, verso 16. Sempre havia o quê? Não, sempre é o quê? Passado, presente ou futuro? É futuro, irmão. Tem presente. Futuro, ou seja, qual era o medo dela? Futuro. E aonde Deus trabalhou? No futuro dela. Qual o medo dela? Minha geração, onde Deus trabalhou? Na geração dela. Então qual o medo que a gente tem dos nossos filhos?
Qual o medo que a gente tem do amanhã? Deus está dizendo para a gente: o amanhã de vocês é meu, dá para entregar para mim de volta? Me dá o teu amanhã que eu cuido, já que a gente não consegue no futuro, Deus já está lá. Você sabia que a Bíblia, a Torá nossa, é de Gênesis a Apocalipse? A Bíblia no original, Torá, ela é de Apocalipse para Gênesis, de trás para frente. Então nós servimos a um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Nós servimos a um Deus com essa história sem antes dela existir. O Salmo, no número 139, ele diz assim, ó: os meus dias foram escritos no teu livro. O que eu vou fazer amanhã? Se eu decidir obedecer a Deus amanhã, Deus já sabe o que eu vou fazer. Porque quem escreveu a minha história foi Ele, não sou eu. Qual o conselho que eu dou para vocês? Pergunta, qual? Ande no escrito. Ande naquilo que Deus quer. Não crie nada. Só fala assim: Senhor, me coloca dentro dos teus planos. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Então tudo coopera se eu amar a Deus. Agora, qual é a questão aqui? Em que a mulher tinha um dia para morrer e agora ela obedece a voz profética. Duas viúvas apresentadas para a gente. Não dá para ter pena. Fala assim: não vou ter pena da avó. Cadê a dona Ilma? Fala: não vou ter pena da avó. Se a avó falar que vai me dar 10, fala: vó, dá 20. Ela fala: 20, meu filho, é o Leonardo. Não dá para ter pena, irmãos. Diz um ditado antigo: quem tem pena é o quê? Vocês são bravos, hein? De Bíblia você não responde. Agora, coisas do secular você responde. Avião sem? Aqui, não dá para ter pena, irmãos. Você está entendendo que para a chave virar, não dá para a gente ter dó de ninguém? Ah, coitadinho, não tem coitadinho. É fazendo o que Deus abençoa. É doando isso que Deus faz mais. Não dá para ter coitadinho quando tem um princípio, irmãos. A gente fica com dó. Coitada mamãe e tal. Minha mãe está aqui na frente, irmão. A minha mãe sempre vem com um perfuminho para mim. Por diversas vezes, já falei isso várias vezes. Ô mãe, é o seu dinheirinho, vende. Ela vende essas coisas. Eu fico imaginando assim: pô, mamãe está me dando um perfume. Esses dias ela me deu um monte de sabonete. Mas muita caixa de sabonete. Achei que até que estava na promoção. Tava, mãe. Ela me deu um monte de sabonete. Aí está lá em casa, sabonete para tudo quanto é lado. Beleza. Aí já pensou eu como filho: pô, não quero tirar da minha mãe, mas eu estou deixando Deus abençoar minha mãe. Porque da viúva, enquanto sai, Deus repõe. Por que da viúva, quando sai, Deus repõe? Eu não quero só colocar a palavra viúva aqui, mas eu quero colocar diante do necessitado, ok? Aquele que não tem a quem defenda. Aí a Bíblia diz assim, ó, por favor, no Salmo 68, verso 5. Salmo 68, verso 5. Olha, Salmo 60, muito obrigado. 68, verso 5. Diz assim, irmãos, quem está comigo? Ele é o quê? Pai dos? Quem não tem pai, Deus é? Ele é defensor de quem? Se não tem quem defenda ela, quem defende? Deus. Então ele é pai dos órfãos, ele é defensor da viúva. Esse é Deus, cujo habitação é santa. Existe uma profecia de Isaías que ele diz assim, ó: eu sou o marido da viúva. Quando ele diz marido, não é que Deus casa com alguém. Divindade, espírito é assexuado. A palavra etimológica de Deus quer dizer autoridade. Não que seja um homem literalmente. Não que seja essa raiz da palavra. Anjo é sexuado. Você não vai ver que existe anja. Os espíritos que colocam aí, ó, Maria Padilha, mas nada a ver, mentira. Todos os anjos são assexuados, não existe uma entidade masculina e feminina. Ela burla. Na verdade, quando sai da essência de Deus, cria o seu próprio governo. Deixa de usar calça e usa saia. Mas o que Deus criou é original. Está comigo ou não está? Aí a palavra quer dizer que Deus cuida daqueles que são indefesos. Talvez você aqui hoje não é um órfão. Talvez você tem pai. Talvez você não é uma viúva. Mas se você quiser hoje que Deus proteja a sua vida, Ele diz: assim como eu faço para órfão, assim como eu faço para viúva, eu também defendo aqueles cujo qual entregam suas vidas em minhas mãos. Afinal de contas, existe um título que é atribuído a Jesus.
Ele é chamado de advogado. Ninguém vence a Deus no dar. Repete comigo, ninguém. Mais alto, ninguém. Eu estou gostando da senhora, preste bastante atenção, viu? Senhora viúva? Mas a senhora tem Deus, né? A senhora não é órfã de Deus, né? Diga, ninguém vence a Deus no dar. Aí Deus, eu te dei tudo. Deus vai mandar você olhar para o que Ele fez na sua vida e falar: olha o que eu fiz em você. Ninguém vence a Deus no dar. Por quê? A Bíblia diz: dai-vos e ser-vos-á dado. Você dá, ela deu o pão para o profeta e a vasilha dela continua com trigo e a jarra continua com azeite. A gente pensa que a gente vai dar e vai faltar. Aí Deus fala: olha o que eu vou fazer. Então não há ninguém que vai vencer a Deus no ato de dar. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Eu amo a Deus. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do século. Eu aceitei Jesus. Mentira, você apenas está retribuindo o convite. Você deu um sim para Ele. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele mesmo disse para os seus discípulos: não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi, designei e nomeei para que vá e dê muitos frutos. Se você está dando fruto hoje, foi porque você é um escolhido dele. Não foi, que poder eu tenho, irmão, de decifrar e falar: aí Deus, eu te aceito. Quanta ignorância. Deus, eu ouvi dizer que o Senhor me escolheu e eu estou aqui para dizer que eu também agora, a partir de agora, eu digo sim à sua escolha, ao seu chamado. Você está entendendo? Fica mais coloquial para a gente, uma forma mais simples. Porque quando você fala assim: eu escolhi Deus, como se você tivesse opção, né? Eu escolhi Deus como se você fosse outro Deus, né? Não, Deus, eu soube. É como alguém que talvez se encontre uma história aqui. Por exemplo, quem é casado levanta a mão. Você soube que essa pessoa amava, seja você o homem, soube que ela te amava, ou ele, ou seja, alguém flertou, alguém primeiro. Quem foi assim, por exemplo? Eu soube que o fulano gostava de mim. Você, a Fátima gostava de você? Fala a verdade, pastor. A Fátima soube que você gostava dela? Pastor, vou pegar outro irmão aqui. É sério? Ou seja, você entende? A Fátima, diz ele, história de pastor, a Fátima o paquerou na escola. O que ela fez? Uma piscada, alguma coisa assim? Andou falando para as amigas, né? O que ela falou para as amigas? Vou repetir para vocês. A Fátima disse para as amigas que ainda ia pegar aquele moreno. Mas qual o problema de falar que vai pegar um moreno? O cristão não, né? E aí, já pegou ou não? Está pegando até hoje? Bom, a soberba do pastor Jorge, dizendo aqui, o pastor Jorge disse que a Fátima deu em cima dele, e eles casaram. Então quantos anos juntos? 29? 29 anos, ele está respeitando a decisão dela. Talvez ele mesmo não tinha nem olhado para ela, ou talvez ele estava ali interessado, não quero estragar, são 29 anos, já foi, né? Mas talvez ele tinha até interesse em outra, mas ele falou: vou na que está mais fácil. Aqui falou. Aqui as mulheres estão assim, ó, pelo amor de Deus. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Pelo menos ele foi naquela cujo qual deu um ar de esperança para ele. Alguém que já disse o nome dele para outro, então ele foi atrás dela. A mesma coisa a Deus. Colocando essa colocação aqui de um casal comum da parte dela, né? Importante falar isso, né? A mesma coisa a Deus. A gente soube que Deus já amava a gente, só falta a gente corresponder e dar um sim para esse amor. Agora, que poder tem você, minhoca empanada, falar: eu vou aceitar Deus? Você vai obedecer o sim que Ele está te dando.
Você vai apenas dizer assim, eu aceito. Não é assim que faz um casamento? Fulano, você recebe? Sim, eu aceito. Fulano, você recebe? Sim, eu aceito. Deus já disse o sim para você, agora você está esperando o teu sim para Ele. Entende isso aqui, não? Diga, pastor Jorge, Deus foi muito misericordioso contigo. Se eu te falar o que eu fiz com ele hoje, irmão, vocês não vão acreditar. O Chagas estava aqui, cortou o cabelo de geral. Eu falei, pastor Jorge, deixa eu dar um jeito nesse negócio aqui, porque ele gosta de uma franja aqui. Amado, quem passou a máquina na cabeça dele, a parte superior, foi eu hoje. Olha aí, eu cortei o cabelo do pastor. Falei, isso aqui é Bíblia. Ele, o que, pastor? Falei, o pastor tira a lã das ovelhas. Agora pergunta, irmão, pergunta qual? Por que é mais fácil alguém na miséria reconhecer Deus do que alguém no auge deixar Deus de lado? Por exemplo, por que você não faz o que Deus quer? Porque você tem seu salário, porque você tem sua casa. Deixa uma conta da casa atrasar. Deixa o patrão dizer assim, ó, você vai embora, rapidinho você vai achar Deus. Agora, as viúvas que é apresentada para a gente creram em Deus, por quê? Porque não tinha outra opção. Por que a gente não crê em Deus? Porque a gente é uma espécie do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus em Lucas 18, ele diz, ei Senhor, eu obedeço a lei, cidade obediente. Aí quando Jesus fala, conhece os mandamentos? Conheço, então dá o que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele vai embora, por quê? Porque tem gente que é muito ruim para Jesus na hora do dar. Na hora do dar, dá ruim, irmãos. Aí a viúva dá um banho para a gente, ou seja, eu vou dar, mas a minha consciência está tranquila. Ela está provocando o dai-vos ser-vos a dado. Agora, outra colocação importante de nós colocarmos aqui é que o jovem rico, ele é cheio de si. E pessoas que já se encheram de si, Deus não consegue pegar um espaço nelas. Ele é cheio de si, ela é cheio de si. Deus vai entrar como? Não tem espaço. Não tem espaço. Somente lendo Jó 33 para se acessar. Jó 33 diz que Deus coloca você no estado deplorável para você reconhecer que Ele é. Lembra o que Deus fez com Nabucodonosor? Era soberbo, altivo, Deus colocou ele vegetativo, como um animal selvagem no campo, até que ele reconhecesse que Deus era Deus da vida dele. Então pessoas que têm dificuldade de conhecer a Deus, vão passar grandes frustrações e provações nesses próximos dias. Diz uma frase, Dani, ou não vem, ou vem no amor, ou vem na... Você que escolhe. De uma forma ou de outra você vai vir. Por quê? Porque Deus não quer que você seja lançado no fogo eterno. Está comigo ou não está? Diga assim, dai-vos, ser-vos a dado. Diga, dai-vos, ser-vos a dado. Uma colocação importante é que a gente por muitas vezes quer dar o que sobra. Falei para o pastor hoje, tinha um rapaz na igreja que ele não largava. Ele já amanhecia na pandemia me ligando. E aí pastor, o que tem que fazer hoje? À tarde, o que tem que fazer hoje? À noite, o que tem que fazer hoje? E hoje esse cara sumiu, não está mais na igreja. Aí ele me ligou esses dias justificando a ausência dele, já não vem mais, está desviado e tal. E eu disse para ele assim, irmãos, você nunca serviu a Deus. Ele, que isso pastor, eu tive aí muito tempo. Eu falei, nunca servi a Deus. Você estava com falta do que fazer e veio para a igreja. Sabe o que a gente pensa que Deus é? Põe a mão na sua roupa. A gente pensa às vezes que Deus é brechó. A gente usa a roupa e quando não serve mais a gente dá para os outros. A gente acha que Deus é aquele resto de lixo, acabou de almoçar, sobrou um pouquinho, você não quer comer, você vai lá e dá para o cachorro, joga na lixeira. A gente acha que Deus é esse resto. Agora o Salomão vai virar uma chave na nossa vida, colocando no Eclesiastes capítulo 12, verso 1, dizendo o que Deus quer da gente. Pergunta assim, pastor? Fala assim, pastor? Pastor? O que Deus quer de mim? Eclesiastes 12, 1, Render, por favor. Não esqueça do seu Criador nos dias da sua. Quem tem força aí? Vitalidade, inteligência. Deus quer isso. Ah, eu vou viver a minha vida e depois vou me entregar para Deus, porque eu preciso curtir a minha vida. Então quando você estiver doente, não vem para a igreja não, vai no baile pedir cura. Vai no bar pedir cura. Vai lá na cocaína pedir cura. Se escaga lá e o que é que Deus faz aqui? Não, aqui é fonte da juventude. O que é que Deus quer? Deus quer minha energia. Deus quer minha força. Deus quer minha vitalidade.
Deus quer a minha idade. Deus quer que eu viva para Ele. Não esqueça do teu Criador nos dias da tua juventude. O que quer dizer a palavra juventude? Enquanto você tem força, enquanto você consegue fazer, canaliza isso para mim, gasta essa energia para mim. Então Ele pede a nossa juventude, que quer dizer o auge. Deus pede o auge da minha vida. Poxa, logo agora que eu estou bem, eu quero esse auge. Logo agora que eu consigo, pois é, dá isso para mim. Ou você vai chorar amargamente a vida inteira. Então, não esqueça do seu Criador no dia da tua juventude. Honre enquanto você ainda é, antes que venham os tempos difíceis, chegue os anos no qual você possa dizer: não tenho prazer em viver. O que Deus quer da gente? Minha energia. Deus quer os meus segundos, os meus minutos. Se isso para você é doloroso, dar isso para Ele, eu não sei. Isso significa o quanto você não conhece Deus ainda. Porque isso devia ser para você um privilégio, andar com Deus, viver com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Só que Enoque era casado, sabia? Enoque era casado. Se você vai ver, Enoque é a terceira geração de Noé. E o texto diz que o Enoque andou tanto com Deus, mesmo sendo casado, que Deus tomou para si. Ou seja, mesmo o homem tendo responsabilidade doméstica do lar, o homem ainda tinha pernas para andar com Deus. Mesmo no tempo de corrupção que os homens se escragaram, Enoque ainda andava com Deus. Não há desculpa, irmãos, para nós deixarmos de andar com Deus, irmãos. É um privilégio para nós, irmãos. Mas só eu pegar a minha... De manhã aqui eu fiz uma homenagem para minha filha. Minha filha completa 15 anos hoje, já falei para os irmãos. E qual é o meu sonho de pai? Esther, já chegou ou não? Hoje ela está num dia com os amigos. Ela falou assim: pai, domingo é meu aniversário, tem jogo do Fluminense. Eu falei: domingo é Santa Ceia. E domingo é dia do Senhor. Quem venceu? O pai, pô. Sim ou não? Dia maravilhoso que ela teve hoje. Grandes homenagens, está com os amigos, almoçou com os amigos dela todinho aqui. Está no shopping com os amigos, já cultuou. Já ganhou um teclado de manhã. Já ganhou um buquê de flor. Olha lá, Lili, fica aí de pé com esse buquezinho aí. Olha que casal lindo. Sempre se importou com a minha família. Sempre. Olha o que ela fez para Esther. Olha isso. Aponta para cá para a gente ver. Olha isso, gente. Eu falei assim: poxa, aí você me deixa ruim, né? Porque esse buquê está dando de 10-0 no meu. Lindo. Não é gostoso isso? Qual o meu sonho de pai? Pergunta: qual é o meu sonho de pai? Minha filha fez 15 anos hoje, pura. Já pensou? Minha filha vai casar, conhece um rapaz, um homem de Deus, no futuro bem lá longe. Aí minha filha, eu faço o casamento dela. Aí ela vai para a noite de núpcia nela, na noite de Noel. Antes de deitar com o marido dela, ela me liga. Olha o sonho de pai. Loucura, mas eu peço a Deus: pai, eu vou agora me entregar ao homem no qual o Senhor me abençoou. Eu quero pedir a sua bênção. Já pensou? Antes de eu me relacionar com ele, eu quero que o Senhor ore pela minha vida. Pelo amor de Deus. Se for na carne, eu falo: sai daí agora, em nome de Jesus. Mas entendendo que há um cordão a ser cortado, deixará o pai e a mãe. O que eu vou dizer? Dá a mão a ele agora. Senhor, eu estou abençoando a minha geração agora. Estou declarando que eles sejam frutíferos. Estou abençoando a união desse casal, a união desse filho que o Senhor está me dando, da minha filha que o Senhor me deu. Estou declarando que será uma geração frutífera, abençoada. Já pensou, irmãos? Sonho de pai, meu irmão. Falei isso há anos atrás aqui no discipulado. Isso vai ser uma realidade na minha vida. Está comigo aí, não? Está comigo aí? Falei para ela hoje: viva os teus dias com o Senhor, Esther. Vive. O Senhor pede a juventude por quê? Porque é o auge nosso. Por que o Senhor pede essa idade? Porque essa idade não tem cabeça no pescoço, meu irmão. Essa idade não sabe o que quer, o que fala. Mas Deus está dizendo assim: deixa para mim que eu sei guiar. E Ele vai dizer: eu sei bem que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Tem alguém comigo aí, não? Olha o que Ele diz no verso de número 6 aí mesmo, a parte A apenas. Verso 6 da parte A. Ó, sim, lembre-se do teu Criador agora, enquanto você é. Sim, lembre agora do seu Criador enquanto você é jovem. Irmão, não dá para deixar Deus para amanhã, não. Deus tem que ser uma prioridade na nossa vida.
Quando a gente coloca Deus como prioridade, as coisas que a gente vive atrás se tornam secundários em nós e acontece com mais rapidez e validação, irmãos. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A gente vive mais à procura das coisas que Deus já prometeu que nos daria. Enquanto a gente está em troca, em busca dela, a gente não alcança Deus, as coisas não são lhe dadas. A gente até vê, mas não possui. Então qual é o segredo? Acessar o coração de Deus, porque tudo que está no coração de Deus já é meu por herança. Então o segredo é amar a Deus mais que tudo, irmão, buscar Deus mais que tudo. O segredo de vida é esse, irmão. Então qual o momento de buscar Deus? Agora. Quem está respirando? Hoje, agora. Quem está com saúde? Agora. Quem tem vida aí para viver ainda, pelo menos mais uns 20 anos aí? Agora, irmão. Pode levantar a mão, você que já está idoso aí, levanta, pelo menos 20 anos você já ganhou agora. Vai morrer não, pô. Pessoal dos cabecinha branca, Carlinhos, levanta a mão, Carlinhos, mais 20. Pô, Carlinhos, mais 20, né? Levanta a mão, mais 20, mais 30, quem quer mais 30 aí? Levanta a mão, mãezinha, mais 30, quem quer mais 40 aí? Quem quer mais 50 aí? Mais 60. Passar disso já é um pouco complicado, né? Mas a gente vai vencendo, né? O que Deus quer? Deus quer minha energia. Ei, jovem, você que é virgem, você que é puro, Deus quer a sua virgindade, irmãos. Deus quer a tua santidade, Deus quer a tua pureza, Deus quer a tua virgindade. Não dê essa virgindade para ninguém, a não ser naquele dia, debaixo do governo de Deus, debaixo do santo matrimônio. Ok? De quem é o dono do seu tempo? Eu vou para a igreja quando sobrar um tempo. Isso é falta de tempo, ou talvez um ato religioso. Porque se o nosso dia tivesse 48 horas, você ainda dizer: eu não tenho tempo para buscar a Deus. Então o problema não é na quantidade de horas, o problema é prioridade. Se tivesse 3 dias dentro de um, você falaria: estou enrolado ainda. O problema é você. Somos nós. Se botar uma semana dentro de um dia, tem gente que ainda vai ficar devendo, irmãos. Então o problema é o seguinte: deu horário, largo tudo, deixo tudo para te encontrar. Tu és a minha prioridade, tu és o meu maior tesouro. A gente canta aqui, ó. Receba o melhor que eu posso dar, receba a minha intensa adoração. Às vezes não passa de um canto harmônico que a gente canta. Mas será que o meu estilo de vida é igual ao que eu canto? Precisa ser, irmãos. Tem uma música que eu gosto muito, que ela já vem me carregando já há 20 anos já, é uma música de quando eu era líder de jovem, é do PG, Seja Meu Universo. Não quero dar um pouco do meu tempo, nem um dia da semana, seja meu universo. Não quero palavras, esqueci. Quero tudo que há em mim, quero te entregar, seja meu universo. De manhã seja o primeiro pensamento, e por aí vai. O menino já puxando, já vou nada, irmão, esqueci tudo. Essa música eu sempre acordei com ela, dei bom dia a Deus com ela. Eu fico no lado da cama, infelizmente fico no lado esquerdo, depende do ângulo. A Bárbara está no lado direito, então ela acorda mais cedo para levar a Esther no colégio, então ela sai sem fazer barulho, assim eu oro, até hoje. Mas quando eu vou me levantar, eu fico com os pés no chão. Primeira coisa que eu coloco meus pés no chão para saber que eu estou vivo. Entende, filho? Estou vivo. Eu não falo com ninguém, irmãos. Eu sou muito ruim de falar de manhã. Talvez a minha esposa nunca ouviu isso aqui. Mesmo não falando com ela nas primeiras horas ou minutos antes do meu café, mesmo sem tomar café, eu tenho minha conversa com Deus. Todos os dias. Como ela faz? Ela entra na igreja, depois da pandemia, ela entra na igreja, não fala com ninguém, nem sobe, não vai resolver nada. Ela senta num banco, que foi uma entrega que ela fez. Ela senta num banco desse e ora ao Senhor. Como ela voltou da pandemia, e ela era sentenciada e foi salva, e ela sempre rende ao Senhor. Eu ponho meus pés na cama e digo: Deus, muito bom dia, Pai. A minha primícia para Ele, a minha devoção para Ele. Mas não é só isso não, é o dia inteiro conversando com Ele, tem que ser assim. Nós precisamos, irmãos, amar a Deus de uma forma que a gente nunca amou. Ou vai ser mais um culto, ou vai ser mais um momento de incerteza. Você precisa amar a Deus. Saber que Deus te ama, você já está sabendo agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, pronto, já basta. Agora, tente amar você a Deus.
Pastor, como é que eu faço para amar a Deus? Creia que Ele existe. Converse com Ele. Elimine os erros, porque cada vez que você eliminar um erro, você está agradando a Deus. Porque Deus, Ele gosta que você fuja da aparência do mal. Então não tem opção. O que Deus quer através de Eclesiastes 12? A nossa força, juventude. Sabe o que esse texto todo compõe? A vida fadonha de Salomão. Esse texto que escreveu foi Salomão. Ele vai dizer: os guardas da casa se estremeceram, os roedores se cessaram, a janela da alma não se ouve mais. Salomão está dizendo, soando crêmulo, sabe? Uma pessoa bem idosa que não consegue ficar de pé, sustentar o seu corpo, que não consegue mais comer uma carne, tem que chupar agora, tem que ser sopa. É o que Salomão está vivendo. Alguém fala com Salomão, ele diz: ei, fala mais alto. Já não se ouve mais. Mas é um cara que gastou a sua vitalidade criando provérbios e cânticos de Eclesiastes, com 1000 concubinas, com mulheres, com a riqueza exuberantes. Saiu da rota de Deus. Aí chegou no final da sua vida e fala: se eu pudesse voltar atrás, eu fazia tudo diferente. Tem no YouTube tem um cara, Senhor Salomão. Prepara para mim, baixa esse vídeo rapidinho, vou terminar com ele. Sou Salomão, alguma coisa assim. Se tiver dúvida, vem aqui que eu mostro aqui. Meu telefone, Jorge, me deu ou não? Tenta sair, manda para mim de lá. Vê o mais curto possível, por favor. Vamos acompanhar aqui 2 Coríntios capítulo 8. Rapidinho, já terminando. 2 Coríntios capítulo 8. Agora, irmãos, está me lembrando tudo. Aí já lembrei da letra toda. Agora, irmãos, queremos que saibam que o Deus em que sua graça tem feito por meio da igreja da Macedônia. 2 Coríntios 8, verso 1. 2 Coríntios 8, verso 1. 8, verso 1. 2 Coríntios 8, verso 1. Obrigado. Todos acompanhando, por favor. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas suas grandes alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. A igreja da Macedônia, que Paulo foi um plantador, está passando por grande dificuldade, e é uma igreja pobre, sem recurso, mas o texto termina dizendo: ela é rica e generosa. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além do que fizeram por iniciativa própria. Qual é o contexto? Paulo está mandando a carta para Corinto, corrigindo até Corinto, trazendo a igreja da Macedônia como referência. Havia uma oferta a se levantar para esse tempo, e a oferta era para enviar para Jerusalém, porque o berço do cristianismo, Jerusalém, está sofrendo catástrofe, perseguições terríveis. Os irmãos não conseguem expor a identidade espiritual, então eles precisam que alguém os sustente. Paulo está levantando uma oferta das igrejas no qual ele implantou por toda a Europa e Ásia, e agora ele está dando referência para Corinto, dizendo assim: os irmãos da Macedônia estão contribuindo, e olha que eles estão passando por provações, dificuldades, e olha que eles não são ricos, são pobres. Só que o texto de número, deixa eu acompanhar aqui, o texto número 2, número 3, Paulo vai dizer assim: eu posso testemunhar. Quando Paulo diz eu posso testemunhar, Paulo está dizendo assim: eu conheço eles, posso testemunhar que deram não apenas o que eles podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Ou seja, os irmãos, mesmo sendo pobres, sobre a necessidade da tal igreja, eles se reuniram, se juntaram de forma voluntária e surpreenderam Paulo. E Paulo diz: eles fizeram por conta própria. Então o que a gente entende? Não há ninguém que seja tão pobre que não tenha nada para dar. Não há ninguém que possa dizer: estou pobre, que não tem alguma coisa para dispensar a alguém. E se eu sirvo só quando eu tenho tempo, isso não é nada, é falta do que fazer, meu irmão. Então o texto traz uma exatidão em que eles, mesmo sendo pobres, se importaram. E olha o que diz o verso número 4: eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta do povo santo. Eles poderiam ser omissos, usar a sua dor para que não pudessem colaborar. Eles falam assim: poxa, Paulo mandou a carta através de Tito, mas Tito avisa para Paulo que a gente não tem condição nenhuma. Olha o nosso estágio. O que eles inventaram? Uma oportunidade. Pessoal,
já está ruim, não vamos piorar o negócio. Se tem alguém pedindo alguma coisa para a gente não se importar com o que estão colocando para a gente, quem sabe isso é uma oportunidade que Deus está dando. E dai-vos ser-vos a dado. Eles tomaram uma dor da Macedônia, o exemplo, Coríntio, Macedônia, e mesmo não tendo condição, eles se reuniram, se importaram de forma voluntária, se prontificaram e separaram uma oferta, com condição ou não, para enviar o ministério de Paulo e os irmãos que estavam em Coríntio, em Jerusalém. E no verso número 5 ele diz: fizeram até mais do que esperávamos. Repete comigo: mais do que esperávamos. Imagine só, Paulo mediu então. Quando Paulo diz isso, Carol, ele diz que na verdade não esperava a oferta que ele recebeu. O que ele está colocando para a gente? Pela pobreza que eles estão passando, a dificuldade, eu não imaginava que chegava isso tudo através deles. Quando eu ponho no coração um desejo, Deus me dá para me fazer. Sempre assim. A Bíblia diz aí, mais para frente você vai ver, Ele dá semente ao que semeia e pão que tem fome. Então quando eu boto num coração um desejo de abençoar alguém, abençoar a obra, o que seja, Deus provê a minha vida, porque Deus ama esse ato de misericórdia. Uma vez tem um discípulo, eu sou discípulo dele, meu discipulador. Há muito tempo atrás eu tive um amigo, um pai espiritual, uma pessoa que me ensinou muitas coisas, inclusive essa igreja provém da sua grande sabedoria e generosidade. Eu estava em restaurante e ele pegou uma oferta de R$100, irmãos, e deu para o garçom. A minha comida na época, 10 anos atrás, alguns anos atrás, comida aquilo deu 20 e poucos reais, a dele 20 e poucos reais. Ele deu uma oferta maior do que a gente consumiu. Ele recitava sempre um provérbio, se eu não me engano é 25:10 ou 10:25. A alma generosa engordará, o que rega será regado. Vou repetir mais uma vez. A alma generosa engordará, o que rega será regado. A alma generosa engordará, o que rega será regado. E eu olhei para ele, eu falei assim: caramba, R$100. Aí eu não falei: caramba, R$100, por que você vai fazer isso? Não, eu falei assim, fiquei impactado. Uau, R$100. Ele falou assim: eu e você conseguimos isso agora. Esse cara precisa de dias para conseguir isso, pelo salário dele. Você imagina, você chegar num posto de gasolina, como esses dias alguém passou para mim aqui, que foi encher o tanque de gasolina, aí encheu o tanque de gasolina, chegou para o frentista e deu, acho que foi R$100 para o frentista. Você imagina como é que fica a cabeça de um pai de família desse? A gente na verdade está provocando o quê? Deus. Sem interesse, a gente está escondendo da outra mão, porque estamos no secreto com Deus. Mas na verdade são chamados atos de justiça que jamais serão esquecidos. Jamais serão esquecidos. Você está com fome, tem a tua quentinha, mas você vê um morador de rua passando na hora que você vai comer. Que oportunidade. Por quê? Porque você sabe que se você chegar em casa, você tem comida. Você sabe que se você consultar o banco, dá para pagar. Tem um cartãozinho de crédito. Mas você sabe que aquele cara só tem aquela oportunidade. E aquilo que Deus mandou você ver é para você fazer. Diga: dai-vos ser-vos a dado. A igreja de Macedônia tem condição de dar? Diga: não. Mas ela é esforçada. Consulta o teu tempo, o teu horário. Você não tem condição de fazer nada. Como é que você vai assumir um compromisso na obra de Deus? Você não tem condição. Mas aí que está. Se você tivesse condição, isso não seria trabalho. Isso seria uma ocupação. O que é um trabalho? Quando eu não posso, mas eu me esforço e faço. Se a gente consultar a nossa vida, vive enrolado, irmão. O nosso relógio, caramba, já está meu dia. Você vai ver, já é o fim de tarde. A gente não vai encontrar tempo para nada. Mas tempo quem cria sou eu. Um dia Josué precisava vencer os inimigos. E ele fez um voto com Deus: Deus, eu quero derrotar esses inimigos, não quero deixar um até que o sol se ponha. E Josué viu que o tempo era curto. Josué orou ao Senhor, sabe o que Deus fez? Parou o sol para o engraçado. Simplesmente isso, Deus parou o sol para Josué. O sol não se pôs enquanto Josué não terminava a sua batalha. O que eu quero dizer com isso? Deus sempre nos dá tempo se a gente tiver disposição para lutar. Se a gente quiser guerrear, Deus vai abrir uma brecha de tempo para a gente. Agora, quando você não quer, vai se ocupar, vai fazer pós, vai fazer mesclado, vai fazer um monte de coisa, só para ocupar o tempo. Vai fazer outra faculdade, já fez uma, vai fazer outra, e não sabe o que é da vida. Você vai inventar coisas, você não precisa inventar. Já falei para vocês, vocês precisam andar naquilo que já está feito.
Andar no feito é melhor, irmãos. Melhor obedecer do que oferecer sacrifício de tolo. Olha o que eles vão falar aqui no verso 6. Conseguiu baixar, Rendel? Vê se está legal. Quantos minutos é, Rendel? 12 minutos? Acho que vale a pena. Vou parar aqui. Por isso pedimos, verso 6. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que visitasse outra vez e animasse e completasse esse serviço de generosidade. Ou seja, Tito era a voz de Paulo para essa igreja. Visto que vocês se destacaram em tantos aspectos, presta atenção aqui, ó, importante isso aqui, 100% da igreja me olhando. Visto que vocês se destacaram em tantos aspectos, aonde? Na fé, no discurso eloquente, ou seja, sabem pregar, sabem falar, entendeu, Anderson? Se expõem com bastante intensidade e verdade, no conhecimento e no entusiasmo. Então fé a igreja tem, boa palavra a igreja tem, conhecimento a igreja tem, entusiasmo, estou aí, pode contar comigo, a igreja tem. Então o que Paulo está dizendo? Eles se destacaram nisso tudo, mas eles poderiam colocar toda essa fé a pique agora, se não tivesse a obra. Então o que o texto mostra para a gente? Que Paulo, através de Tito, mostra que eles se destacaram na fé, tinham um discurso eloquente, um conhecimento, entusiasmo e no amor. Queríamos também destacar-se o ato generoso de contribuir. Repete comigo: a fé sem obra, ela é morta. Quem tem fé? E na hora de contribuir? Aí não, pastor. Sabe como é que é? Essa igreja deu uma surra na gente. Tinham fé, entusiasmo, eram generosos também. Eles estavam a perder a pique ali. Quando Tito cita isso, Tito está dizendo assim: vocês quase comprometeram agora, dizendo que vocês vivem de aparência, porque vocês falam muito de fé, mas na hora da obra, se vocês se omitissem, ia ser uma inverdade em vocês. Então, além de tudo que eles mostraram na fé, no desprendimento, na boa pregação, quando chegou a hora do vamos ver da prática, eles estavam lá. O que Deus quer da gente? Fé e obra lado a lado. A fé sem obra ela é? A fé sem obra ela é? 2 Coríntios 9, verso 7, por favor. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um deve decidir em seu coração o quanto deve dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. Como diz as Escrituras, compartilha com necessidade, com generosidade, e com os necessitados também. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre, pois é Deus que dá a semente ao que semeia, depois também pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês são enriquecidos, a fim de que possam sempre ser generosos. E quando levamos uma oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus pela sua vida. Paulo, ele traz uma semeadura dizendo que Ele dá semente para quem quer semear, e pão a quem tem fome. Por favor, dê uma olhada nesse vídeo agora. Tem um irmão bem velhinho que está aqui. Apaga a luz aí do meio. E eu queria dar oportunidade a ele para trazer para nós. Pode aumentar, filho. Algo que Deus tem colocado no coração dele. Ajude o pastor. Psh. Irmão, traga o seu testemunho, filho.
dia. A paz e a graça do nosso Senhor estejam convosco. Eu pretendo ser sucinto, breve, no que vou dizer a vocês nessa manhã. E por isso, eu quero começar lendo um pensamento que resume a minha vida. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por viver ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Eu tenho 86 anos de idade, já vivi um bocado, o bastante para saber que nada sei. Aliás, quanto mais vivo, menos tenho certeza das coisas. Deveria ser o contrário, não é mesmo? Quando eu era jovem, achava que tinha resposta para tudo. Agora que sou velho, a minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas. Eu ando meio nostálgico, triste, ao ver a vida acabar aos pouquinhos. Por isso, essa minha palavra tem um sabor de saudade, que é o momento que tenta fugir da lembrança para acontecer, mas não acontece. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aqueles dos quais me afastei. Essa minha palavra vem com gosto de adeus. Essa minha palavra vem com gosto de adeus, que é um tipo de até logo, aonde a gente se arrebenta todinho por dentro. Por que eu fui embora da minha casa sem ao menos dizer que amava os meus pais? Essa minha palavra tem um cheiro de abandono. Aonde estão os meus filhos que não me visitam mais? Essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia, que é um nó bem dado dentro do sossego da gente. Como tirar esse aperto do peito? Essa minha palavra vem como lágrimas. Essa minha palavra vem como ausência, que é aquela falta bem presente no final da nossa vida. O que sobra? Família e amigos. Essa minha palavra tem um pouco de indecisão, que é quando você sabe muito bem o que quer e acha que deveria querer outras coisas. Aos 86 anos de idade, você já não tem muitas certezas e nem muitas respostas. Finalmente, essa minha palavra vem carregada de emoção, como se fosse fotografia à moda antiga, um pedacinho de papel que carrega um pedaço de vida. Nessa fase da minha vida, eu consegui ao pouco entender o alerta das Escrituras, que nos diz, em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais dirão, não tenho nele contentamento. Os meus maus dias chegaram e eu não tenho neles contentamento. Por que eu não levei a sério essa advertência? Por que eu não me rendi a Cristo ainda na minha adolescência? A vida é
cheia de escolhas, e a cada uma tenho que arcar com as consequências, boas ou más. Será que ainda me resta alguma possibilidade de sonhar? O Salmo 126 diz que sim. O salmista insiste em dizer que sim, que em qualquer fase da vida há esperança e possibilidade de sonhar. Quem sonha é quem está vivo. Quem sonha é quem tem coragem. Quem sonha é quem tem fé. A promessa de Deus é que os velhos voltariam a sonhar e os jovens teriam visões. Por isso mesmo, queridos amigos e irmãos, projetem para vocês um futuro brilhante, que só pode ser construído aos pés de Deus. O meu maior medo sempre foi da solidão. Eu sempre tive medo da solidão. Eu achava que tendo dinheiro, tendo posses, nunca seria só. Mas o mal que eu temia, esse me sobreveio. Hoje eu vivo só. Mas hoje eu sei o que é solidão. Hoje eu entendo o que é solidão. Solidão não é a falta de gente para conversar, passear ou namorar. Isso não é solidão, isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. A minha vida toda foi uma procura. Hoje eu me rendi a Cristo. Mas vocês são mais ricos do que eu. Eu tenho muitas posses. Hoje, quando eu chegar diante de Deus, eu chego com as minhas mãos vazias. É por isso que vocês são mais ricos do que eu. Vocês têm a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente. Hoje, a única coisa que eu tenho é só dinheiro. Só dinheiro. Eu chego diante de Deus. Eu não juntei tesouros no céu. Se eu pudesse voltar atrás, eu daria tudo o que eu tenho. Faria tudo diferente. Vocês querem ter? Eu tenho. Eu daria tudo o que eu tenho. Trocaria com qualquer um de vocês. Mesmo que necessário fosse ficar pobre, eu voltaria e faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Mas eu posso voltar atrás. Eu consigo voltar atrás. Eu posso mudar a minha vida, a minha história. Eu posso fazer diferente. Eu não preciso ficar assim. Eu tenho oportunidade de fazer diferença. Glória a Deus. Amém.
Aleluia. Pode sentar. Eu queria agradecer ao pastor Márcio pela oportunidade, um privilégio, uma honra para mim, pastor. Eu sou o Paulinho, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, mas hoje eu estou morando em Presidente Prudente. Eu sou filho de pastor. Eu falo que eu sou lavado, enxaguado, saboado, trifugado, passado e engomado no sangue de Jesus. Conheço tudo de igreja sem imaginar. E por que eu trouxe aqui para vocês hoje o Sr. Salomão? Esse personagem chama Sr. Salomão. Por que eu trouxe o Sr. Salomão aqui? Para a gente poder pensar um pouco na nossa vida. A palavra de Deus diz que há mais sabedoria no velório do que numa festa de 15 anos. Eu tenho certeza, e você também aqui nessa manhã, todo mundo está aqui. Você sabe me dizer que dia que você vai morrer? Qual que é o dia da sua morte? Alguém pode me falar o dia, a hora que você vai morrer? Alguém sabe me dizer o dia que você vai morrer? Alguém sabe dizer? Levanta a mão e me fala. Ninguém, né? Se você não sabe dizer que dia que você vai morrer, então quer dizer que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Isso é lógica, cara.